Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. E no programa de hoje, quando a festa vira festival, o Brasil no centro da música eletrônica. A gente vai conversar um pouco sobre esse momento dos festivais de música eletrônica, principalmente alternativos, aqui no Brasil e no resto do mundo. E para participar dessa conversa, nós temos a participação do Caio Taborda, da Goptan. Seja muito bem-vindo, Caio. Valeu, gente. Obrigado. Prazer participar desse bate-papo com vocês. Boa. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. E você pode compartilhar os nossos posts, engajar nos vídeos que o Kleber tem feito toda semana para vocês, deixar seu like, indicar o nosso podcast para seus amigos. E se você gosta muito da gente, você também pode apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Inclusive os nossos apoiadores já estão assistindo com a gente as gravações dos nossos episódios de férias, que vocês só verão a luz do sol lá no verão. E você também pode participar do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e ainda assiste as nossas gravações ao vivo, não é, Kleber? Exato. Hoje aqui com a gente, Fabrício Neri, Vivian Andreozzi, Danilo Ferreira, Leonel Moura, Jefferson Kozenieski, Vinícius Correia e Tuane Malman, que tá sempre nos rolezinhos de música eletrônica dançando comigo. Certo, meus amigos? Vamos falar sobre música? Bora! Vamos. Eu acho que para começar é interessante a gente ter a apresentação do Caio e contar um pouquinho sobre a história dele com a música eletrônica, sobre a Goptan também, para quem também não conhece o que é a Goptan, porque a gente tem ouvintes do Brasil todo, então acho que é legal fazer essa apresentação. Fica à vontade, Caio. Boa, gente. Bom, meu nome é Caio Taborda, sou um dos integrantes aí da Goptan, que é esse selo de música e produção de festas, agora mais recentemente festivais, que completou esse ano 13 anos aí já de atividade. Então, são 13 anos aí desde que a gente começou a promover os nossos primeiros eventos, né, e chegar até hoje. Perfeito. É interessante pensar na história da Goptan, porque a gente também tem um crescimento da música eletrônica no Brasil nos anos 2000. Acho que a gente vive diferentes caminhos que se abrem, né? E é interessante pensar no Brasil como esse espaço único na música eletrônica atual, e aqui a gente está falando realmente de uma forma global, assim. Quando a gente pensa dentro do espaço do mainstream, a gente tem nomes muito grandes como o Alok, o Vintage Culture, por exemplo, que somam milhões e milhões de plays. Ambos estão na top 10 DJs do mundo da revista DJ Mag, tanto que o Alok é o 4º colocado nessa lista. E é super interessante a gente pensar que, de um lado, a gente tem esse universo que é bastante mainstream, e de outro a gente tem o universo que é o funk, que é um outro cenário que é um acontecimento que vira e mexe aparece nos mais diversos sets, de diferentes subgêneros da eletrônica. Assim. Da Nina Kravis ao Seth Troxler, tem gente tocando funk em diferentes festas ao redor do mundo. Enfim, isso renderia um outro programa por si só pra gente falar sobre DJs gringos apaixonados por funk, ou sobre os funkeiros indo pra Europa, os funkeiros sendo subvalorizados, mas tendo seu trabalho copiado na Europa. Enfim, isso é outro universo. Mas é interessante pensar que aí nesse meio termo entre esses dois universos, que é uma coisa muito grandiosa e uma coisa muito underground, a gente tem uma série de DJs das mais diferentes vertentes e subgêneros que tem circulado mundo afora. Se a gente pensar, por exemplo, recentemente a Clementão fez sucesso no Boiler Room dela no Primavera Sound. Maravilhoso. O Boiler Room da Sammy Dreams, quando a gente tá gravando esse episódio, tá quase chegando a 700 mil views em menos de um mês assim, de publicação, o que é super interessante para uma artista jovem, baiana, e que tá super começando. Então acho que o Boiler Room é um exemplo claro do interesse do mundo todo para a música eletrônica que tem rolado no Brasil. Toda semana eles lançam algum Boiler Room gravado no Brasil, tanto que aqui no podcast a gente já tem um episódio, o VFSM 299, como o Boiler Room virou a principal vitrine da eletrônica global. E aí, pra gente pensar um pouco nesse cenário, eu queria entender de vocês se a gente tá vivendo um momento realmente muito especial da música eletrônica brasileira. Eu acho que a visão do Caio é interessante, que ele tá voltando agora de uma turnê fora do país. Eu queria saber um pouco como você percebe o olhar do exterior pra música que a gente tem produzido no Brasil e para essa música eletrônica que sai daqui.
Eu vejo isso como uma evolução de muitos anos, na verdade. Eu acho que a gente teve um momento de ebulição das festas de São Paulo acontecendo há mais ou menos 10 anos atrás, né? Eu acho que aí, pelo menos, eu acho que no que se refere, né, ao meu tempo de trajetória, foi um momento, talvez foi o primeiro momento em que eu percebi um grandíssimo interesse global no que vinha acontecendo aqui. Eu acho que naquela época a gente tinha essas festas acontecendo, né, de uma maneira super embrionária, né, quase de 10, 11 anos atrás, 13, né, acho que assim, a GOP tem 13, eu acho que a GOP vem numa leva, e ao mesmo tempo foram várias festas que começaram a acontecer, e eu acho que a gente viu, por exemplo, nesse momento, né, esse grande interesse, digamos assim, de eventos internacionais olhando para cá, né? Então foi um momento onde a gente viu, sei lá, o Deck Mantel fazendo a primeira edição fora da Holanda aqui no Brasil, o DGTL, o Time Warp, né? E eu acho que isso se deve em grande parte a esse fenômeno que foi esse momento de ebulição das festas aqui de São Paulo, né? Então elas passaram a acontecer 10 anos atrás, elas começaram a acontecer 10 anos atrás, passou uns 4, 5 anos, você tinha, sei lá, 3, 4 festas acontecendo na mesma noite para 3 mil pessoas. E aí eu acho que aí foi o momento onde a gente começou a ver uma nova cena acontecer. Eu acho que passa-se esse período e você enxerga que toda essa cena fomentou uma série de artistas que estão bombando fora agora, mas que começaram naquele momento ali, né, junto com essas festas e junto com esses movimentos todos. E eu acho que é muito legal ver que a gente, na verdade, evolui ainda mais porque essa música eletrônica brasileira que é o funk, né? A gente não pode deixar de falar que é a música eletrônica brasileira, que tem traços, né, que nasceram aqui, né? E eu acho que isso é o que mais chama atenção globalmente falando, porque é de fato algo que vem daqui propriamente, né? Então é muito único nosso, né? E eu acho que é muito legal você ver essa evolução toda culminar no fato da gente agora ter praticamente um gênero eletrônico nosso que está acontecendo no mundo inteiro, né? Com grande interesse, né? De produtores, artistas e eventos. Caio, e agora, que nem o Renan falou, né, que vocês estavam tocando fora, fizeram vários sets, participaram de várias festas. Como que é o interesse dos DJs, assim, os gringos? Porque o pouco que eu, né, lido com esse pessoal, assim, de música eletrônica, eles sempre vêm me perguntar, tipo, onde que é a loja pra comprar, tipo, vinil de funk? Tipo, e antes, sei lá, 10 anos atrás, era muito aquela coisa de Gilberto Gil, Tom Zé, sabe essas coisas, assim, tipo, bem da MPB clássica, e eu percebo que tá mudando isso, assim, eu queria saber como que como que você viu também, assim, se nessas festas que vocês tocaram, realmente o pessoal tá tocando, como que tá funcionando essa nova música brasileira, é isso, tipo, a cultura brasileira tá mudando aos olhos do mundo, ao meu ver, assim. Eu acho que no final das contas a gente tem... É legal ver, por exemplo, eu acho que assim, musicalmente o mundo sempre teve muito interesse no Brasil, né? A nossa música é muito rica, a nossa música é muito única também, né? E aí quando você vê, por exemplo, a gente chegar num momento onde a gente tem essa ressurreição dessa música eletrônica brasileira que está ressurgindo agora, mas que, né, vem de bailes aí de 20, 30 anos atrás... Eu acho que isso tem a ver também com o fato do Brasil ser um país único em relação à música, esse interesse ser um interesse que acontece, e além disso, eu acho que é realmente algo muito único que está acontecendo. Eu acabei de voltar de uma turnê da Europa, passei, sei lá, quase 5 semanas viajando por lá. Eu acho que a gente, né, o que é a música que eu toco, a música que, né, os meninos da GOP que tocam junto comigo tocam, a gente vai para um lado de pesquisa, às vezes a gente toca funk, às vezes a gente não toca funk, né? Não é que a gente está super inserido no que é essa vertente, né? Eu acho que tem outros artistas aí que estão despontando, né? Fazendo um trabalho muito legal, tanto de produção quanto discotecagem. Mas você vê que independente de qualquer coisa, assim, foram várias datas que a gente fez que a gente viu outros DJs gringos tocando o funk do Brasil.
né? Sim. E o funk do Brasil bombando, não só acham que são festas eletrônicas alternativas, mas que também é o mainstream, né? Sim. Você vê que eu acho que é um fenômeno tão forte, né? Que ele bomba em eventos de vários tipos, né? Que são, de repente, focados em vários públicos diferentes, o que é muito legal de você ver, né? Uma aceitação global, tanto que vem tanto do underground quanto eu acho que do mainstream. É óbvio que a gente tem vertentes que são bem mais underground, né? E artistas fazendo isso. Sei lá, você pega o Rony, o RHR, eu acho que ele é um exemplo disso, né? Tem uma assinatura muito própria, né? Tem, eu acho que ali algo que é muito fresh e novo acontecendo e o mundo percebe isso, né? Mas é bem interessante você ver, né, isso bombando tanto, né, em outros países, e viajando agora deu para perceber isso muito bem. É até interessante que a Isa, só para terminar só o que a Isa falou, que ela tinha falado, né, do vinil, dos artistas têm interesse, e é curioso que muitos artistas de música eletrônica brasileira só conseguem lançar, às vezes, suas coisas em vinil lá fora, né? Sim, e aí, às vezes, vem, tipo assim, 5 vinis pra cá. Os Opelar, às vezes, traz uma bolsinha, daí ele revende o que sobrou. O DJ Ramon Sucesso lançou Cesta dos Crias em vinil. Tipo, no Brasil era uma fortuna pra você comprar, porque na Europa foi um sucesso, assim. Então, isso é bem curioso. É bem curioso. A gente agora aconteceu isso também, já lançou disco de vinil e assim, a gente só foi conseguir pegar esses discos foi pra Europa. Aí, que loucura. Você perguntou, Renan, se a gente vive hoje um momento especial na música eletrônica brasileira. Eu não sei se especial, porque como o próprio Caio falou, sempre existiu um interesse pela música brasileira aqui, a gente tem diferentes momentos. A gente vai ter o lance da experimentação na década de 80, a gente vai ter os booms das discotecas na década de 90, a gente tem o drum and bass ali, que foi, acho que, um exemplo de uma grande manifestação popular com festas de rua gigantescas aqui em São Paulo no final da década de 90 e começo dos anos 2000. Mas eu sinto que a gente voltou para uma coisa de pluralidade que se perdeu ali entre o começo dos anos 2000 e os anos 10. Eu sinto que a gente entrou numa coisa muito elitizada, de muito minimal techno, de muito minimal house, de trance, e eram espaços muito restritos, elitizados, tanto de custo de ingresso, quanto de não havia uma mistura. Eu sinto que hoje a gente vive um espaço de pluralidade que é muito interessante. Às vezes eu lembro de ir em uns eventos assim, sei lá, ia Gui Borato pra cidade, e aí todos os DJs que iam tentavam imitar o Gui Borato e ficava aquele set estéreo, assim, uma coisa super... Amo o Gui Borato, sou louco pelo Cromofobia, mas eu senti que a gente se perdeu num espaço de todo mundo imitando o outro, e aí o set ficava chato, assim, parecia que aquela coisa que as pessoas, o ouvinte popular fala assim, música eletrônica é a mesma batida sempre, e parecia que tinha virado isso mesmo, sabe? Eu sinto que dos anos 10 pra cá, a gente começou a ter muito mais espaço de abertura, de aceitar a diferentes estilos. Então, a gente pega, por exemplo, a Mamba, vai ter tem espaços específicos de experimentação, então às vezes você vai ter umas coisas que vão para um jazz abstrato, e aí vai ter uma Jupe do bairro cantando em cima ali, e uma outra pista muito mais focada pra pista mesmo. E aí eu vejo também um outro aspecto que para mim é muito característico da eletrônica local, e que volta, da eletrônica atual, e que volta a acenar pro princípio da música eletrônica, que é o senso de política. Eu sinto que a Goptan, a Mamba e todas essas festas que surgiram no começo da década passada, elas vinham com esse sentido de ocupar espaço, porque não tinha espaço. Então as festas eram muitas vezes feitas na rua, em galpão, no lugar mais, sei lá, não funcional, a coisa mais brutal assim possível. E eu acho que volta muito desse pensar a cidade, de pensar politicamente. A gente tem uma presença muito maior de mulheres trans, de artistas trans de maneira geral, de pessoas pretas fazendo música. Sai daquela coisa que era ali dos anos 2000 de, sei lá, era um DJ israelense, um produtor belga e um produtor francês, e era sempre essa mesma galera, e que ignorava muitas vezes pra música brasileira. Eu sinto que agora a eletrônica tem esse pensamento político e tem um pensamento de destaque também pra esses artistas. Tipo, hoje a gente vê grandes nomes da música eletrônica como protagonistas, não é mais aquela linha fininha lá embaixo no line-up. Tá lá em cima, assim, tem um posto de destaque, sabe? E tudo vem de uma construção, como o Caio falou, ao longo da última década, né? Total, mas eu só queria fazer um PS aqui, que eu acho que muito se deve também a esse espaço mesmo físico, que eram essas casas, né? Tipo, essas baladas, que, tipo assim, hoje em dia
não tem mais. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu ia em balada. E aí eu lembro de uma tal de Goptã, que eu fui numa casa que teve lá em 2012, acho que foi a primeira ou segunda. E aí eu falei, cara, é mais sobre isso. Tipo, isso é muito mais legal, isso é muito mais interessante do que ficar indo na porta, sei lá, da The Edge e, sei lá, nem sei o que vai tocar, mas eu tava indo no lugar porque meio que a gente ia lá, sabe assim? Então eu acho que essas possibilidades foram acontecendo porque a gente foi saindo desses espaços físicos, assim, tipo, que todo mundo ia lá meio que porque era o que tinha, né? Sim. No livro do Camilo Rocha, o Batistaca, ele conta um pouco sobre essa transição também, sobre as fissuras que causam essas festas que chegam, ocupam outros espaços e incomodam esse status quo que estava ali tão delimitado, né, por essas casas de festas. Então vale a dica, mais uma vez, do Batistaca, do Camilo Rocha. Mas é interessante que a gente faz esse caminho de balada fechada para festas de rua e a gente chega nesse momento dos festivais. Após a pandemia, a gente passou a viver um momento de grandes festivais no Brasil em diferentes frentes, né? E aí a gente pode pensar em todos os gêneros musicais. Hoje em dia tem festival MPB, festival pras gays, festival do rap, festival até de sertanejo. E a gente já chegou a falar disso aqui no podcast. Na edição 196, a gente fala sobre a nova onda dos festivais brasileiros. E depois, na edição 290, a gente fala sobre quem tem acesso a tantos shows e festivais que estão acontecendo no Brasil. E é interessante porque dentro do universo eletrônico a gente tem festivais de todos os tamanhos e gêneros, dos mais imensos como a Tomorrowland, que registrou 120 mil pessoas no ano passado, É muita até coisa. assim, até festivais que já têm um histórico muito grande e que são de médio porte, como o Universo Paralelo, que reúne uma média de 20 mil pessoas. Essa foi a média do ano anterior também. Até a gente chegar nesses festivais mais de nicho, como a gente tem o Festival da Goptã ou o Festival da Mamba Negra. E aí eu queria trazer uma questão que é: quando a gente define o que é um festival eletrônico? Porque às vezes eu penso assim, tem festas, edições da Mamba Negra e da Goptã, que tem basicamente todas as coisas que eu quero ver. Eu falo, gente, pra mim essa noite já é um festival. E aí eu quero entender qual é esse momento de definir esse tamanho, que vocês entenderam, ok, a gente chegou num tamanho muito grande, isso aqui já tá virando um festival, e a gente vai ter que aumentar os espaços aqui pra suportar toda essa demanda. Não, acho que a pergunta é muito boa, porque é engraçado, né? Eu lembro que alguns anos atrás, né, sei lá, a gente ia viajar para fora, e quando alguém perguntava para nós o tamanho da nossa festa, né, para quantas pessoas vocês fazem uma festa, na época a gente fazia, sei lá, para 2.000, 2.500 pessoas, para qualquer pessoa de fora que a gente falava isso, tá bom, mas então não é uma festa, é um festival que vocês fazem, né? Porque assim, a gente está falando, assim, tem festivais muito menores, né? Sim. Em termos de capacidade, né? E eu acho que no final das contas a gente delimita muito isso, pelo menos do nosso ponto de vista aqui, quando a gente entende que a gente está colocando ali junto não só o que é uma curadoria que vai tocar em mais espaços, mas a gente também está criando atmosferas, conceitos, a gente está, de certa maneira, ocupando um espaço, né? Então eu acho que tem aí uma série de coisas, né? Eu acho que a gente fez aí eventos durante muitos anos na Fabriqueta, que a gente tinha, sei lá, 15, 16 artistas tocando, espalhados por 3 palcos. Pode ser considerado um festival, de certa maneira. Mas eu acho que quando a gente pensou em festival, a gente falou, cara, a gente precisa ter, sei lá, um main stage mesmo, né? Que você olha, você fala, cara, isso aqui é um main stage, né? E aí esse main stage ele vai ter, né, um certo direcional. E eu acho que no nosso caso foram 4 palcos que a gente criou. Main stage não existe, danceteria supernova, cada um vai para um lado e disseca de certa maneira aí um subgênero eletrônico. Eu acho que às vezes é engraçado que você vê também, por exemplo, muito da gente fazer festas que pareciam festivais, às vezes você vê também uma coisa que, tipo assim, a festa ela passa a se, em vez de se auto-intitular festa, se auto-intitula festival, mas continua sendo uma festa, né? Acho que o festival tem uma série de coisas aí que a gente tenta agrupar, né? Tem desde o cuidado todo com a curadoria, com a construção que você vai fazer do decorrer do dia, enfim, toda a pluralidade e diversidade que a gente quer trazer, conceito dos palcos, atmosfera, cada palco tem um projeto de luz, então é uma coisa que tem uma complexidade muito maior aí, e que pelo menos no nosso caso a gente sentiu que de fato a gente podia falar, fizemos um festival, a partir
partir do momento que a gente fez, acho que o primeiro Goptan Festival, mas antes a gente tinha feito outros projetos aí, como o Deck Mantle, por exemplo, que eu acho que também tá dentro desse balaio. Disso que você falou, né, dessas complexidades de ocupar outros espaços, criar uma narrativa, a gente está entrando cada vez mais numa discussão sobre os espaços urbanos mesmo, né? A gente falou um pouco antes ali sobre essa questão de como as festas ocupavam as ruas, mas era também uma experiência aqui em São Paulo quase de guerrilha mesmo, de descobrir novos lugares, de entender como aqueles lugares poderiam funcionar, de conseguir alvarás para que aqueles lugares funcionassem para as festas. Acho que a gente teve esse momento muito importante de revitalizar vários pontos da cidade, né? A própria existência da Fabriqueta ter se tornado um lugar tão icônico. Para quem não é de São Paulo, a gente nunca veio na Fabriqueta, é realmente uma fábrica antiga que tem umas partes realmente caindo aos pedaços e outras partes foram reutilizadas. E é muito interessante porque cria uma ambiência. Quando você entra na Fabriqueta, você passou da segurança e você passa pelo corredor, é tipo assim, a partir dali coisas acontecerão e ali você já vai ver uma experiência. Então você sabe, tem um clima específico na Fabriqueta. Eu acho que essas coisas são interessantes. Mas a gente chegou num ponto, por exemplo, agora, que a gente tem discutido muito sobre que espaços podem ser ocupados, né? Eu acho que a questão mais recente que tem voltado é, por exemplo, o uso aqui em São Paulo do Vale do Anhangabaú como espaço para festas. Nesse último final de semana, quando a gente está gravando esse episódio, aconteceu o Calling Moshak, uma espécie de festival, né, do Moshak, com vários DJs e artistas, e depois que o festival aconteceu na sexta-feira, durante o final de semana surgiram várias vezes discussões de novo, porque vários moradores do centro de São Paulo discutem o barulho, a confusão, todas essas coisas. Eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem discutido cada vez mais, né? Como fazer essas festas em locais que sejam confortáveis para todas as pessoas. Eu acho que essa é uma das dificuldades. E eu queria entender de você, Caio, quais são as outras dificuldades que você enxerga, as complexidades de se produzir um festival de música eletrônica, ainda mais quando a gente pensa em espaços que são mais alternativos, que trazem artistas que estão fora desse métier mainstream. E eu queria entender para vocês quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram até nessa expansão mesmo do Festival da Goptan. Dá muita treta com prefeitura, Caio? Eu acho que a gente, na verdade, essa cena da qual a gente faz parte, né, das festas que, né, explodiram na cidade 10 anos atrás, eu acho que a gente, na verdade, teve, até pelo fato de começar de uma forma extremamente amadora e despretensiosa, a gente aprendeu meio que na marra lidar com tudo que é questões burocráticas e de documentação e de prefeitura, né? Eu acho que a gente teve um momento aí de caça a essas festas, né? Sim. Você vê ali os pesquisadores da prefeitura indo, então eu acho que é muito legal ver como que essa cena se profissionalizou e como ela hoje é organizada. Então, essas questões de alvará, que eu acho que outrora foram um problema, hoje não são mais. Hoje todo mundo super organizado com isso. Eu acho que é muito legal ver como que uma cena extremamente independente se organizou dessa maneira e criou a força que tem hoje. Eu acho que o mais difícil de tudo, inclusive, estamos no momento agora de procura de um novo espaço, né, o Canindé. A gente não vai poder continuar fazendo o festival no Canindé, porque o Canindé vai virar uma espécie de arena, tal qual o Allianz Parque onde a gente faz os nossos palcos, vai virar um estacionamento. Então, a gente já sabia que essa seria a última edição do Goptan Festival lá. Eu acho que agora a gente tem talvez o que sempre foi o nosso maior desafio, que é encontrar um espaço para poder promover nosso evento, para poder criar toda essa narrativa de 4 palcos com atmosferas diferentes, poder ter um lugar que funcione de dia e funcione à noite também, né? A gente, eu acho que vem passando por um problema gigante na cidade, que é a falta de espaços para eventos noturnos, né? Então, o Sambódromo, que foi construído como, né, a casa das escolas de samba, um lugar para virar à noite, e sempre foi, por exemplo, um espaço, uma opção para você fazer um evento, não é mais, né? Você só pode fazer um evento lá se o seu evento terminar, sei lá, 11 horas da noite. Por outro lado, outros espaços apareceram, como, por exemplo, o Vale do Anhangabaú, que eu acho que, sim, é um espaço que tem discussões super válidas acontecendo aí. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de vizinhança, esse é um problema que eu acho que a gente sempre vai ter, porque
a nossa cidade é uma coxa de retalhos e é zero planejada, né? Ela nunca Sim. teve aí esse planejamento, né? Você vai para fora, você vê que tem cidades que tem o distrito da música, da noite, né? Clubs, tem bares, tem espaço até para fazer festival. E aqui a gente não tem isso, a gente tem que conviver com a vizinhança que às vezes sofre também, então é muito difícil isso, né? A gente já está muito acostumado, né? Então, eu acho que esse hoje é o nosso maior desafio, encontrar um espaço que possa nos receber. Quando a gente encontra um espaço desse, normalmente a gente está tirando da cartola o espaço que muitas vezes nunca recebeu um evento antes, então a gente transforma esse espaço num espaço que pode passar a receber um evento. Eu acho que o lugar onde a gente ocupava, o Gopta Festival ocupava, é um exemplo desse, né? Ali a gente acho que foi os primeiros que tomamos a coragem de fazer, numa época que nem piso tinha. Então eu acho que a gente tem... Se transformou num espaço importante, né? Se transformou num espaço que muitas festas aconteceram. Sim. Sim, total. Existia um espaço nos fundos, né, onde a gente faz o palco Supernova, que já acontecia há muitos anos, mas esse espaço ali onde a gente faz o main stage e outros palcos é um espaço que nunca tinha sido utilizado antes e passou, né, virou um espaço desse. Ainda tem eventos acontecendo ali, mas eu acho que a partir do ano que vem isso já acaba, né? E aí, enfim, eu acho que a gente tem, eu acho que esse grande desafio, né? E quando a gente encontra um lugar, a gente gasta muito para deixar o lugar apto a receber um evento nosso. Então, assim, às vezes são reformas, muita negociação com o proprietário. Então, eu acho que a gente tem um pouco disso, né? Diferente de eventos aí que são, às vezes, um pouco mais comerciais, corporativos, e que tem um padrão ali e pode acontecer em qualquer lugar, a gente busca criar essa atmosfera que é super única, né? Não é todo lugar que é super corporativo que vai funcionar para a gente. Então, é isso que eu acho que é um grande desafio nosso, né? Talvez até a prefeitura enxergando um pouco desse lado também, o quão forte é esse movimento das festas, né, eletrônicas que tem aqui na cidade. Eu queria só engatar rapidinho no assunto aqui, que é essa questão do barulho. Assim, há um tempo atrás, algumas semanas, viralizou um vídeo de uma mulher reclamando de uma festa do centro, e aí veio toda uma questão de ridicularizar essa pessoa. Rolou até música, remix ao vivo em cima da fala dela com alguns produtores, mas como o Caio falou, assim, ela também tá no direito dela, a cidade é irregular, assim, tem toda uma questão ali dela também poder reclamar disso, e lembrar que nos últimos anos rolou toda uma movimentação da prefeitura e da cidade para que a gente voltasse a reocupar o centro e os prédios abandonados do centro também. Então, assim, é tudo muito uma coxa de retalhos, como o Caio falou, assim, é muito mal planejado, é muito complexo essa discussão toda, né? E é curioso a gente pensar que, de algum modo, como as coisas se modificam a cada gestão, cada vez eles têm preocupações distintas. A gente teve momentos, por exemplo, em que a gente tinha a existência do SP na Rua, que era um festival que as festas aconteciam em diferentes espaços, as pessoas ocupavam o centro. Era um momento muito único, assim, de vivenciar a cidade de uma outra maneira. Então, acho que a gente tem fases específicas, né? E até, como a gente falou aqui antes, acho que o tamanho, a proporção que esses eventos ganhou também é outra agora, né? A gente tem outras demandas, outras necessidades, outras estruturas que são precisas agora. Então, acho que essas coisas todas criam uma complexidade ainda maior. E eu acho interessante a gente pensar nesse sentido de discutir as complexidades e as nuances de se fazer um festival alternativo, é pensar também nessa questão de curadoria, que eu acho que uma das partes fundamentais quando a gente fala nesses festivais alternativos é trazer e apresentar para o público artistas novos, artistas que às vezes a gente não estava prestando atenção, fazer com que artistas de outros estados circulem também, porque eu acho que hoje em dia a gente tem uma cena de música eletrônica cada vez mais rica nas 5 regiões do Brasil, e é interessante que a gente tenha esses artistas criando espaços para circular, porque a gente sabe que também às vezes é tão caro pagar as passagens de um artista de outro estado quanto é de um artista internacional, porque é uma dificuldade, o Brasil é muito grande, e eu queria entender para vocês, Caio, como funciona esse processo mesmo de pensar a curadoria, como que vai funcionando essa pesquisa, como vai funcionando esse olhar para criar tanto o Festival da Goptã quanto o Festival Não Existe, que os dois têm universos próximos, mas também têm suas características específicas, né? Sim,
Eu acho que no final das contas é o que a gente mais gosta de fazer, que é pensar nessa curadoria dos eventos. É um trabalho que a gente faz a 8 mãos, então os 4 sócios participam ali do começo ao fim no que é esse processo. E eu acho que é um processo que demora, sei lá, tempos, né, para acontecer. Então, sei lá, quando a gente fala do Festival Não Existe, que a gente lançou agora faz 2 semanas, a gente começou a pensar nessa curadoria logo depois que terminou o Goptan Festival em abril, talvez até um pouco antes. Quando a gente fala do Goptan Festival, que acontece no final de abril, a gente está começando a falar agora dos artistas da próxima edição, né? Então a gente está falando aí às vezes de um trabalho de quase 10, 11 meses. Então eu acho que a gente tem aí um olhar que é muito facilitado pelo fato da gente também ser DJ, né? Então eu acho que a nossa pesquisa musical ajuda muito na descoberta de novos produtores e DJs que estão rodando por aí. Acho que a gente se orgulha bastante, talvez, de durante esses 13 anos nunca ter fugido do que a gente acredita e nem, talvez, contratado artistas pensando única e exclusivamente na venda de ingresso que esse artista vai ter, né? Acho que talvez o público reconheça isso e atualmente a gente vê que o público ele é crítico o suficiente, às vezes, para olhar e falar, nossa, mas não acho que esse artista é tão Goptan. O que é muito legal de se ver, né? E eu acho que, assim, né, a gente tem aí vários pilares que eu acho que, de certa maneira, fazem parte do que é esse processo, né? Eu acho que a diversidade é um deles, com certeza. Então, eu acho que a gente, quando a gente pensa aí cada evento tem uma peculiaridade no que diz respeito à programação, mas eu acho que a gente tenta passar aí sempre por pontos que são muito importantes. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando, eu acho que tipo, ter artistas que representam diferentes cenas e movimentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Goptan Festival, a gente gosta sempre de pensar nesses artistas que, de certa forma, cabeçaram, né, um movimento, uma cena nas suas cidades. A gente, obviamente, tem um olhar muito importante porque são artistas sul-americanos, né? Uhum. Então, a gente olha super para o que são essas cenas aí de países vizinhos daqui, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Chile, e é muito legal, né, a gente perceber que quando a gente tem esses artistas tocando, você tem uma quantidade grande de pessoas dos outros países que vêm também, né? Então essa troca é uma troca muito legal de se ver e obviamente que a gente tem aí, eu acho que uma preocupação gigantesca, um olhar muito atento porque é a nossa cena daqui. Não só dos artistas que estão nesse eixo São Paulo, Rio, BH, mas também olhando para o norte, olhando para o nordeste. Eu acho que a gente tem uma preocupação grande também, né, no percentual feminino do line-up, no percentual de artistas trans, né, a gente pensa nos artistas pretos também, então eu acho que isso é algo que sempre foi uma preocupação. Eu acho que a gente teve uma evolução muito grande, a gente aprendeu muito no decorrer da nossa trajetória, mas hoje é uma preocupação muito grande nossa tocar em todos esses pontos. Acho que a gente tem aí também sempre uma vontade muito grande de trazer o ineditismo e não ficar repetindo artista, né? Acho que a gente vê aqui constantemente lineups que repetem sempre artistas que dão certo aqui, então você acaba colocando o artista porque você sabe que ele vai vender. Eu acho que a gente tenta ser o mais inédito possível sempre, né? E realmente apostar em artistas onde a gente talvez não sabe o que vai acontecer, né? A gente acaba tomando riscos aí nesse sentido, mas eu acho que a gente também, por outro lado, é enxergado, né, por um grande público que busca o novo, né, e não está só ali querendo sempre ver aquele mesmo artista. Enfim, eu acho que a gente também pensa em artistas que, de certa maneira, estão alinhados aos nossos valores, né, quando a gente entende aí, né, dentro de um ecossistema todo, a gente quer montar uma grande comunidade, né, eu acho que é isso. Acho que recentemente a gente vem fazendo algumas coisas interessantes, que é tentar propor back-to-backs entre artistas daqui e de fora, né? Eu acho que a gente tem uma série de artistas aqui trocando muito com artistas de fora, então é legal ver isso acontecendo. Mas, enfim, eu acho que
quando a gente pensa na foto grande aí do que é esse processo todo, acho que esses são as nossas principais preocupações. Tem algum artista nessa seleção toda aí que já te deu muito orgulho de você? Putz, cara, que foda que a gente conseguiu trazer e a apresentação em si emocionou? Eu acho que sim. Eu acho o seguinte, eu acho que agora, a gente já fez ele aqui, mas agora eu acho que esse booking do Nicolas Jarre, né, esse evento que a gente vai fazer daqui a 2 semanas, com certeza foi que nos deixou bem orgulhoso. A apresentação a gente vai ver daqui 2 semanas só, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Tem outros que também a gente se orgulhou bastante de ter bucado, só que não aconteceu o show, né? Sei lá, o ano passado a gente bucou o Alexander Robotnik para tocar no Festival Não Existe, que tem só 75, 76 anos. Ele teve um problema, acabou não conseguindo vir, mas eu acho que também, não acho que lá atrás, quando a gente fez o Black Manta, teve o Jeff Mills. Nossa, sim. Teve o Moody Man também. E o que é legal é a gente ver artistas que vêm pedir para tocar, né? Então, ano passado, por exemplo, a gente fez o JMXX e foi esse o caso. Ele que foi demais. Que legal. Foi demais. Então, eu acho que tem bastante gente aí legal, que a gente se orgulha bastante de ter conseguido fazer o booking. Maravilha. Eu acho que a gente falou aqui um pouco dessa questão de curadoria e a gente sempre fala aqui no podcast sobre como um festival tem essa experiência também de você conhecer novos artistas. Às vezes você vai porque você gosta de 2, 3 nomes que estão ali no line-up, mas você vai descobrindo novas experiências. E eu acho que o Festival Não Existe também tem essa perspectiva, porque ele apresenta e traz muitos artistas, como você falou, não são comuns de estar no Brasil, ou são artistas brasileiros que estão experimentando. Às vezes vocês apostam em projetos novos de artistas já da cena. Então eu queria falar um pouco, penso que você falasse um pouco sobre a experiência do Festival Não Existe, qual a importância para vocês da Goptan, como vocês enxergam ele hoje em dia, que você já falasse um pouco da edição de 2025. Bom, o Festival Não Existe é um projeto que nasceu no meio da pandemia, né? Então, na época, a gente sentiu a necessidade de promover uma famosa live, mas pensando numa live super especial, que propusesse um espaço para que os artistas mostrassem aquilo que eles tinham feito durante a pandemia, em termos de produção, né, em termos de pesquisa, enfim. E aí a gente fez essa live da Oca do Ibirapuera, né, a gente gravou lá, foram 2 dias que a gente fez de gravação ali com inúmeros artistas, colocando para eles esse palco onde eles têm 100%, eu acho que, de liberdade para experimentação mesmo, né? Então, naquela época, a ideia era propor que esses artistas mostrassem, né? A gente estava chegando no final da pandemia, acho que faltava ali uns 4, 5 meses para a pandemia acabar. Então, a ideia, né, foi, de fato, tipo, ok, ficamos 2 anos isolados, o que vocês aprontaram durante esse período, né? E trazer ali uma série de artistas, mas também propor apresentações inéditas, colaborações inéditas entre artistas, né? E eu acho que quando a pandemia acabou, né, o projeto foi tão legal e, sei lá, deixou a gente tão feliz com o resultado, que a gente falou, vamos dar continuidade para esse projeto agora que a gente pode vê-lo com pessoas, né, e uma pista de verdade. Então, dali para cá foram 3 edições do Festival Não Existe. O Festival Não Existe, eu acho que tem essa pegada de fato, mostrar o novo para o público, mas também, muitas vezes, resgatar pioneiros da música, né? Então, sei lá, esse ano a gente vai ter o live do Matthew Johnson, que é um cara que já veio muitas vezes para cá, né? Um cara que tem 25 anos de estrada, é um baita de um produtor, já produziu com inúmeros artistas, e sinceramente, atualmente, eu acho que ele está numa das melhores fases, então eu acho que tem um pouco também esse lado, né, de ter o olhar, porque são artistas pioneiros e que, na nossa visão, construíram bastante, e trazer também, sei lá, o Detroit In Effect, que é outro artista que vai tocar esse ano também. É uma lenda de Detroit, né, fez parte aí de projetos icônicos, mas também ter o lado ali dos artistas que estão despontando, né? Então, sei lá, a gente tem o Clementão que vai tocar esse ano, que vocês comentaram agora há pouco. Eu acho que tem a Shai One e o DJ Swisha, né? Que são outros
artistas internacionais que estão começando a despontar, mas fazendo um trabalho super interessante. Daqui no Brasil também tem o Prado, né, que é um produtor daqui super agitador. Então, eu acho que a gente tem aí muito um pé no que são apresentações ao vivo, né? Esse ano são algumas que a gente vai ter, né? A gente tem esse lance do ineditismo, que é propor, por exemplo, que o artista faça ali pela primeira vez uma apresentação ao vivo, por exemplo, né? Então, 2 anos atrás, o RHR, que a gente falou aqui, a gente convidou ele para fazer pela primeira vez um live, né? Ele só discotecava e ele montou um live especial para o festival, né? Nesse mesmo ano, o Zopelar fez a mesma coisa, ele montou um live específico para o festival. Então, acho que tem esse lance também de tornar esse dia um dia super especial e raro, de certa maneira. Porque muitas vezes você vai ver apresentações ali que só vão acontecer uma única vez e foram feitas para aquilo. A gente também, eu acho que tem um lado de explorar muito a parte visual das apresentações, então convidar artistas que, de certa maneira, desenvolvem algo visual junto com as apresentações, algo que a gente considera muito importante também, né? E, enfim, eu acho que esse é um festival que a gente entende que ele super boutique comparado aí, de certa maneira, com o que é o Goptan Festival, que é um festival muito maior, né? Sei lá, 3, 4 vezes maior, mas que nos permite, enfim, ter uma liberdade total no que é a construção dele. Então, a gente realmente começa um processo juntos ali de cada um dos sócios fazer uma lista de artistas, a gente marca uma reunião todo mundo, onde todo mundo coloca essas listas na mesa, a gente discute ali, legal, eu acho que talvez não, talvez esse sim, então a gente vai chegando ali no que é uma segunda lista, trazida por todos, e a gente pega depois de certo tempo de ter essa lista, a gente começa a mandar os requests para os artistas. Então a gente basicamente manda esse request para os artistas, ver a disponibilidade. Metade normalmente não pode, então ali a gente entende se a gente consegue seguir com o que a gente tem ainda na lista, se a gente precisa dar uma engrossada nela. Normalmente a gente precisa dar uma engrossada nela, e aí a partir do momento que a gente tem ali os nomes, a gente imediatamente, antes de fazer os bookings, né, a gente vai montando já o timetable dos palcos, para quando a gente for mandar o request para o agente, a gente já ter mais ou menos o slot que o artista vai tocar, o horário que o artista vai tocar, muitas vezes, principalmente os internacionais. O booking depende muito, né, de um slot bom, de uma boa posição no cartaz, no billing, né? Isso são coisas que o grande público não vê, mas que a gente sofre muito quando a gente está montando uma programação. E a partir daí a gente, assim, lança o festival já sabendo, basicamente, né? Todos os palcos e toda a escalação deles, os horários, enfim. Maravilha. Eu fiz um desafio aqui para os meus colegas de VFSM, que eles trouxessem algum artista que eles já conhecem, que eles querem ver no Não Existe, e algum artista que eles não conheciam, que eles descobriram aqui o nome no cartaz, e eles foram atrás e ficaram assim, meu Deus, eu preciso ver isso. Eu vou começar aqui, porque, antes que a Isadora roube de mim, mas pra edição desse ano, uma que eu vou recomendar muito é a Marie Davidson, ela lançou no começo desse ano o City of Clowns, que é um dos meus discos favoritos desse ano, um trabalho que saiu pelo Dewey, que é o selo dos caras do Soul X. Ela é uma artista que mistura essa coisa do spoken word com techno e com uma batida bem seca, bem dura, quase industrial em alguns momentos. Então tô muito ansioso para ver como que ela vai resolver isso ao vivo, que é uma das atrações ao vivo desse ano. E aí trazendo um artista... Eu só queria dizer que ela está na minha lista de artista que eu conheci por causa do line-up, e o Kleber vai brigar comigo, porque ele já indicou muitas vezes. Já tinha indicado várias vezes. Ele já indicou muitas vezes, já mandou eu ouvir, e eu não fui ouvir. Isso é sua cara. E aí eu ouvi e era o quê? Era a minha cara, e agora é a coisa que eu estou mais curiosa para assistir esse ano. Mais um que eu descobri na edição do ano passado, quando saiu o line-up, foi o Nick Leon. E aí eu comecei a prestar atenção, e esse ano ele lançou um baita disco também. É um cara que tem um ouvido muito atento pro funk carioca, pro funk paulista, assim, tanto que o disco recente incorpora muitos desses elementos. Então foi uma boa descoberta do ano passado e que esse ano acabou crescendo ainda mais aqui. Legal. Inclusive o último álbum que recebeu uma nota 8 no Pitchfork, se não me engano. Aí, ó. Bom, vamos lá.
Kleber já falou, né, da Marie. Então, assim, eu tô muito animada pra ver a Clementão. Quero ver o que ela vai fazer nessa posição agora, né, assim, tipo, de cada vez mais diva e crescendo cada vez mais. Quero muito ver o set dela. E, gente, eu não sei, assim, se é um desvio aqui de personalidade minha, mas eu não conhecia X-Coast. E aí eu fui ouvir e eu achei muito legal e eu tô super animada também pra ver. Bom, eu E falei você, aqui Renanzinho? que a Marie foi a coisa que eu tomei vergonha na cara e fui ouvir. E realmente era a coisa que eu precisava ter ouvido. A Clementão é um negócio que sempre... Eu já vi 500 vezes. Você pergunta, Renan, quantas vezes você já viu a Clementão? 3.000 vezes. O que você quer ver de novo? A Clementão, porque é sempre muito divertido. Porque é sempre alguma coisa inesperada. Ela sempre faz alguma coisa inesperada. É sempre muito divertido. Eu acho que é um set que a gente se diverte muito. Assim. Acho que a pesquisa dela é muito interessante. Eu gosto muito. Mas eu também quero muito ver o Ivy Hive, porque eu acho que a pesquisa do Ivy Hive é sempre muito interessante. Ele sempre propõe coisas novas. Acho que também é um set que sempre te surpreende. E estou curioso pelo set do Dedeco, que eu não conhecia ele como sozinho, eu conheço o Paira, e aí achei curioso, quero assistir o trabalho dele também aqui no festival. E aí, eu queria saber do Caio, o que é a coisa que ele está curioso e ansioso para assistir. Bom, eu estou muito curioso para ver o Detroit in Effect tocando. Esse eu acho que é um artista que eu, sei lá, há muito tempo acompanho e vejo realmente que ele sempre faz sets incríveis, e todo mundo que assiste os sets deles fica completamente boquiaberto. Eu quero ver o live da Meta Golova, que eu acho que é um projeto super interessante, daqui de São Paulo, mas formado também por pessoas russas que tiveram que sair da Rússia por motivos políticos. Então tem toda uma história por trás desse projeto, um projeto mais experimental, um projeto que tem aí materiais muito legais aí para as pessoas pesquisarem na internet e ficarem por dentro. Eu acho que o Maurício Lopes, né, uma grande lenda do técnico do Rio de Janeiro, eu acho que também quero conferir. Óbvio que a Clementão também, tô super a fim de ver. A Tati Pimon vai estrear na Goptan, uma artista aí que já tem uma baita de uma bagagem, uma baita de uma DJ. Tô falando vários, né, mas tô acabar deles. Mas eu acho que o Dedeco é esse cara que eu acho que todo mundo tá super curioso para ver. Eu posso estar errado, mas eu acredito que vai ser talvez, né, talvez das primeiras gigs que ele vai fazer, assim, uma pista mesmo, né? Ele tem um canal no YouTube, e um cara que tem uma pesquisa de trilhas de jogos de videogame abissal, né? Então ele tem set de jogo de videogame drum and bass, ele tem set de jogo de videogame de house, ele tem jogo de videogame techno, né? Então ele tem essa pesquisa maluca e tudo que ele toca é muito bom e tudo que ele toca constrói muito bem. Então, assim, ele com certeza é um também que eu quero assistir. Boa. Maravilha. Boa. A gente ficou aqui falando, né? O festival não existe, mas a edição deste ano acontece no dia 25 de outubro, no Espaço Teia, aqui em São Paulo. É um evento apresentado pela Goptan. E eu acho que todos esses nomes que o Caio falou aqui me deixaram ainda mais curioso por outras coisas que eu ainda não tinha nem tido tempo de olhar para tudo isso. Acho que essa é a graça de um festival tão interessante, que a gente fica descobrindo sons novos e vai poder experimentar isso de uma forma diferente. Então, acho que foi muito bom ter esse papo aqui, poder expandir esse olhar sobre o festival e também pensar sobre esse momento que a gente está vivendo da música eletrônica aqui no Brasil. E aí eu deixo esse espaço, Caio, para você convidar as pessoas para irem no festival e deixar seu serviço que você mais quiser falar. Não, legal, gente. Agradeço demais o convite por participar do ótimo papo que a gente teve aqui hoje. Deixo o convite para todo mundo participar do Festival Não Existe. Esse festival que é feito nos mínimos detalhes e com muito carinho e de cabeça aberta, realmente com o intuito de conhecer novos artistas. Dia 25 de outubro, lá no Teia. Super animado para esse dia. Perfeito. É isso. Fechamos, minha gente? Fechamos. Vamos então para o nosso próximo bloco, Não Paro de Ouvir. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%.
Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Começando o nosso segundo bloco, não paro de ouvir. Kleber, o que é esse bloco? Últimos lançamentos da semana, músicas, discos, coisas deliciosas que a gente simplesmente não para de ouvir. Vamos então de musiquinha da semana. Vamos de End of Summer, Tame Impala. Isso, Tame Impala. Que Só vocês quero acharam? dizer que na edição número 79 do nosso podcast, há 1h27, quando a gente estava comentando sobre o lançamento de Slow Rush, eu falo a seguinte coisa. É que eu acho que esse disco, ele abre umas possibilidades muito legais. Muito grande, fala. isso. Eu boa. vejo um rolê de música eletrônica muito legal surgindo aí. Uma coisa bem, tipo, pra meu Scream no Screamadélica, sabe? Isso. Pra uma outra vibe, que era aquela outra musiquinha que tinha saído antes, que eu esqueci o nome. Aquela que tem os tambor, os batuque. Patience. E eu gostei, amiga. Eu achei que ele saiu, assim, do lance de rock psicodélico de vez. Ele já vinha dado uma amostra dessa música num set que ele fez. Eu acho que foi no próprio Primavera. Eu não lembro se foi no Primavera ou que outro festival que ele fez. Gostei. É uma outra proposta, uma música bem pista mesmo. Uma coisa meio Hacienda, final dos anos 80, começo dos anos 90. Meio Primal Scream ali nessas transições pra música eletrônica. Fiquei bem entusiasmado. Ele ainda não falou nada se é disco ou não, mas ao que tudo indica será, e quero ver como que isso vai funcionar ao vivo, né, porque tecnicamente tudo dependia da banda e agora ele tá nesse formato ainda mais solo, né? O que você achou? Gostei, estou curiosa, porque acho que vai ser um pouco desafiador na questão de álbum, mas eu acredito no menino, né, virou papai de novo, deu pra descansar bastante, encheu o cu de dinheiro nesses últimos anos. Cortou então, o cabelo. assim, Verdade. então acho que é isso, né? Bem aí, não dá pra saber. Eu gosto mais da segunda metade do que da primeira. Eu não sei, a primeira... Acho que é tem beleza, bastante né? tempo O de build-up e música, tudo né? mais, mas... Então, tem bastante tempo de música, então tá bom. Mas deve vir disco mesmo, porque ele trocou de selo e tudo mais, então deve vir aí. Trocou de selo? Ah, ele saiu da Modular, ele tá na Columbia agora. Bom, vamos lá então. Renan Guerra, o que você traz? Bom, eu gostei muito, começando pelos singles, eu gostei muito do novo single do Pyra. O do Pyra tá preparando seu EP 02 e eles lançaram essa semana o single Confissão. Veio acompanhado de um videoclipe filmado em 16mm. Lindo. Que eles gravaram em Paranapiacaba, aqui no interior de São Paulo. E achei bem bonito, acho que tem bastante tem mais um lado do Dream Pop ali, que tem essa mistura que eles fazem com o K-Garage e tal, que é bem interessante, então vale a pena conferir Confissão do Pyra. Na mesma linha, acho, desse mesmo universo UK Garage, tem o Fuckers, que eu não sei se pronuncia Fuckers ou como se pronuncia. Fuckers mesmo, muito bom. Só escreve Tá errado. escrito de forma incorreta. A dupla nova-iorquina vai se apresentar esse ano no Balaclava Fest de 2025. E desde a primeira vez que eu ouvi eles, eu fiquei muito encantado pelo som. Acho que tem uma mistura Muito ali bom. do drum and bass, do K-Garage, é super legal. E essa semana saiu o single Play Me. E acho que dá bem pra sacar um pouco da vibe deles, pra quem ainda não conhece. Veio acompanhado também de um clipe. Enfim, tô bem curioso pra assisti-los no Balaclava. O sergipano Lau e Eu lançou o EP Feroz como um Silêncio Entre Nós, parte 1. Achei muito bonito, eu sempre acho muito bonitas as composições do Lau. Aqui tem uma mistura entre o indie pop, tem uma coisa com a música brasileira, então acho que é bem bonito, vale a pena conferir. Feroz como um Silêncio Entre Nós, parte 1, Lau e Eu. Uma coisa que eu não tinha visto que tinha saído e achei muito curioso era uma parceria da Daisy Tigrona com o DJ Cocker. Se escreve C-O.K-R. Ele é um DJ coreano e a música se chama Pika. E aí, imagino que os coreanos não vão entender a beleza, a lindeza da letra
que a Daisy Tigrona canta Uau. nesta faixa. E eu convido vocês a ir ouvir essa canção chamada Pica. E além disso, a faixa vem acompanhada de remixes. O remix do Babatir é um bafo também, então vale conferir. Por último, nos singles, eu trago o novo single do Cormac, que é um DJ importante na cena queer da Irlanda, de Dublin. Ele lançou a faixa Gone, que tem bem assim uma cara de pista nos 80, é bem bafo, bem interessante. A faixa também vem acompanhada de alguns remixes. E além disso, saiu um clipe. Então quem quiser conferir tem que ir até a But Magazine, porque o clipe só saiu lá, porque ele é XXXX rated. Então ele só está disponível lá no site da But. É um clipe que meio que celebra a energia ali de filmes de mais 18 gays dos anos 80, todas essas coisas. Então vale a pena conferir o clipe também. E aí no disco eu trago o ao vivo do Fever Ray, que é The Year of Radical Romantics. Achei assim excelente. Acho que tem toda a energia que Fever Ray já vinha trabalhando desde do Radical Romantics, mas é interessante como volta um pouco para todas as coisas que o projeto já apresentou anteriormente. Então acho que é uma forma de celebrar a história, o presente e o futuro do Fever Ray. Então acho que vale muito a pena ouvir The Year of Radical Romantics, tanto para quem já acompanha o trabalho do Fever Ray, mas para quem ainda não conhece, eu acho que também é uma forma de mergulhar nesse universo maluco, pós-moderno e cheio de coisas do Fever Ray. É isto. Tudo. Nick, o que você traz? Bom, alguns singlezinhos. Primeiro, Confidence Man se juntou com a Jade pra lançar uma faixa chamada Gossip. Confidence Man é aquela banda que eu gosto bastante, que eu já falei bastante por aqui. E lançou essa faixa em parceria com a Jade, que é bem, sei lá, inusitada, mas meio que tá no meio campo dos dois, assim, tipo, bem pop, sim. Pista, bem efervescente, muito divertido. Mais uma que eu quero falar aqui é a Tops com Annihilation. A banda tá preparando o próximo disco deles, o Bird the Key, que vai ser lançado dia 22 de agosto. E eu achei bem interessante, assim, é uma coisa... Eles falaram que uma das inspirações é o Behind the Mask do Yellow Magic Orchestra, então vai pra um lugar um pouco mais soturninho ali, mas mesmo assim mantendo essa perspectiva oitentista deles, assim. Eles lançaram outras duas faixas, que é o Falling on My Sword e I See You Too, são muito boas também. Mais uma que eu achei muito boa, acho que o Kleber também deve ter gostado, é o Wednesday, com Pick Up That Knife. Muito boa, muito boa. Nossa, essa acho que eu mais gostei dessas 3 que eles lançaram até agora, do próximo disco. Essa é mais rockista, mais rasgadona, assim. Na primeira eles vão pra um lugar meio country, o outro eles vão um lugar mais indie, assim. Nessa eles vão pra uma coisa bem parecida com o que eles fizeram no disco passado, assim. Muito bom. Fuckers também tava na minha lista. E o último singlezinho aqui que eu tenho é um combo de 4. Eu achei que vocês teriam trazido na semana passada, mas não trouxeram. Que é o Jeff Tweedy. Ele vai lançar um disco novo, solo, que chama Twilight Override. Vai ser lançado no dia 26 de setembro. Vai ter 30 faixas, um negócio gigantesco. E aí, pra anunciar esse disco, ele já lançou 4 faixas. Enough, One Time Flower, Out in the Dark, Stray Cats in Spain. Coisas ali que continuam bem a cara do Jeff Tweedy, assim. Então, todos muito legais. E é isso. Boa. Gente, eu amei o álbum novo do Freddie Gibbs e do The Alchemist, o Alfredo 2. Muito bom. Tem participação do Anderson .Paak na Encelada, que é uma das músicas, acho que mais legais do álbum. Eu gostei bastante, tipo, o Alfredo, que é o primeiro trabalho, né, que eles fizeram juntos, já é muito foda, e nesse eles vão pra um outro lugar, ele é levemente mais... menos, no sentido de, tipo, ser um pouco mais... não é intimista, mas ele é um pouco menos, sei lá, faca na bota, assim. E acho que ele é mais soft em alguns momentos. Eu gostei bastante, achei que, tipo, o uso dos samples é bizarro, assim, as coisas, como eles conseguem montar a parada sempre me
me deixa muito curiosa, assim, de tipo, caramba, como que esses caras conseguiram fazer isso, sabe? É isso, eu gostei bastante, ouvi já algumas vezes e talvez um dos álbuns mais legais de rap, na minha humilde opinião, nesse ano. É isso. Vai lá, Kleber, agora vai, né, diva? Bora lá. Começar pelos singles. George Smith com With You, mais uma canção que destaca esse lado dançante da cantora, que começou a carreira assim, fazendo música para as pistas, depois se embrenhou pelo R&B, pelo jazz, pelo neo soul, mas agora vem se jogando cada vez mais nas pistas. Quem tá seguindo essa linha dançante também é a Marae com Girly Pop, mais uma canção do álbum Black Star, que sai no dia 8/8 pela Interscope. Estou apaixonado por essa música. E ela foi feita durante a passagem da cantora no Brasil, recentemente. Então, ela tem esse ritmo bem, essa brasilidade muito explícita na construção das batidas. Eu tô bem ansioso para esse álbum que chega logo mais. Temos também o The Caps com Eu Te Entendo, mais uma música do disco que eles lançam logo mais. Dessa vez é uma parceria com o Lucas Carlos, é um R&B que eles levam pra pista e tem uns sintetizadores e umas melodias que gritam Disclosure ali da fase Settle. Quem gosta de Disclosure pode ir de cabeça nessa, que tá muito, muito boa essa música. E por último, nos singles, a volta do Bike, grupo paulista de rock psicodélico que a gente gosta bastante. Eles lançam em setembro o álbum Noise Meditations, é um disco que deve ir para essa coisa mais barulhenta, do ruído, da experimentação. E como preparativo para essa nova fase na carreira, a banda lançou Sucuri, que é uma faixa que parte de uma lenda indígena, mas que destaca muito essa questão da construção das guitarras e dessa percussão quase ritualística. Vamos para os discos. Muita coisa boa na cena brasileira saiu nessa semana. Começar pelo grande álbum da semana para mim, que é o Joca, com Corta Vento. É o primeiro álbum de estúdio dele em 6 anos. É um disco que parte do rap, mas ele combina diferentes gêneros, estilos e principalmente parceiros criativos. Destaque para a faixa Badu e 3000, que é uma parceria deliciosa dele com a Ebony. Eu acho que é uma das grandes canções do ano, fácil. E Não Me Reconheço, que é um encontro com a Tuyo. O álbum ainda conta com várias outras participações especiais. Tem Antônio Neves, mais uma galera do rap, uma galera da cena de Niterói. Então tá muito bom, estética lindíssima também. Outro lançamento no campo do rap é a Janvi com Vencer. A Janvi é uma rapper de Foz do Iguaçu, no Paraná, de ascendência indiana, e ela traz esse disco que é rap, mas tem muito de neo soul. Quem gosta de Erykah Badu, assim, é um disco curtinho, muito bonito, muito bem produzido, com uma voz incrível, com umas rimas que traz essa questão mais de consciência, mas transita por uma questão mais emocional. E por último, nos lançamentos nacionais, é a volta do The Cigarettes, que é um desses projetos lendários do indie rock nacional, trabalho do Marcelo Colares, que lançou o álbum Clariana T. Eu não sei se é em inglês, é Clariana T ou Clariana T. Disco de indie rock, shoegaze, noise pop, trabalho que chega pelo selo Midsummer Madness, que é um dos pontos de encontro para alguns dos projetos mais incríveis da cena guitar dos anos 90 e 2000. E é o primeiro disco de inéditas da banda desde o Saturn Winds, de 2017. E há 3 anos o Colares já vinha revisitado o álbum de estreia da banda, que é o Bingo de 1997, eu trouxe aqui. Então, um excelente álbum da banda. E aí, indo para os lançamentos internacionais, a Avalon Emerson vinha lançando uma série de faixas bem voltadas para a pista. Ela agora amarrou tudo isso num projeto que é chamado Perpetual Emotion Machine. São 5 composições que incluem versões, releituras e músicas inéditas, além de parcerias com outros artistas. E por fim, o disco que eu não paro de ouvir essa semana, que é o que eu estava mais ansioso para ouvir, Madonna com Verônica Eletrônica. Não ouvi ainda. Em 98, a Madonna lança o que pra mim é o melhor álbum da carreira dela, que é o Ray of Light, que eu, a Isa e Renan e todo mundo aqui adora. É um disco que leva muito pra essa questão das pistas, mas tem a questão da religiosidade, a relação dela com a Cabala. E aí, assim, na época, ela começou ela pensou em lançar uma coletânea de remixes desse álbum, só que a ideia era que fosse uma coisa mais fechada, mais conceitual, com essa inspirada por essa persona que ela
criou, que é a Verônica Eletrônica. O que acontece? O disco fez tanto sucesso, ela começou a lançar vários singles com vários remixes, que meio que ela achou que não fazia mais sentido seguir com essa coletânea. Então, assim, sabia-se que existia esse material, mas ele nunca havia sido oficialmente lançado até agora. O álbum tem coprodução ali do William Orbit, que vinha trabalhando com ela no Ray of Light. Então, alguns dos remixes, a maioria já são velhos conhecidos, mas eles surgem agora em outro formato, meio que amarrando essa coisa para ficar mais homogêneo, um disquinho fechado mesmo. Gostei demais, assim, você tem remixes do Sacha Beatty, Peter Hallhofer, Vitor Calderoni, tem coisas totalmente inéditas como a Gun Gun Gun. Quem gosta de Madonna, quem gosta de pista, quem gosta de dançar, quem gosta dessa cena eletrônica dos anos 90, vai de cabeça, porque hoje em dia a gente tem muitos artistas que resgatam esse tipo de sonoridade, tipo, a Kelela é uma que é fortemente inspirado por esse período, mas assim, tem algumas coisas que são os timbres, os instrumentos, o estilo de produção da época, uma coisa muito única, então tem esse retrato dessa produção eletrônica do final dos anos 90 que é sensacional. É isso, minha amiga. Uau, hablaram, hein, caralho. Vamos lá, vamos para o último bloco. Você precisa ouvir isso. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Chegamos ao terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco? Este bloco a gente traz dicas atemporais. E o que você traz? Eu ia trazer uma dica, mas eu vi que ela era temporal, porque o filme que eu ia indicar só estreia semana que vem, então só vou falar dele na semana que vem, ó, já tenho dica pra semana que vem. Mas esta semana eu vou falar da série que eu estou obcecado, que eu estou revendo, que é a Presença de Anitta, que chegou ao Globoplay. Tudo! Eu estava muito ansioso pela chegada de eu Presença sou de Anitta ao Nuke Bark. Globoplay. Era um negócio que foi muito marcante na minha vida. Eu assisti quando reprisou em 2002. Não me perguntem quantos anos eu tinha, que a Polícia Federal não vai atrás da minha mãe, mas eu assisti essa série naquela época. Para quem é muito jovem, nos anos 2000, já fomos um país e a Globo tinha um padrão de qualidade. E todo ano ela lançava grandes minisséries, que eram seu carro-chefe ali de produtos de luxo. Sério? A gente tinha produções muito refinadas, muito chiques. Maria Adelaide Amaral era a rainha desse tipo de formato. E em 2001, a Globo encomendou essa série pro Manuel Carlos. E essa série foi lançada para bater de frente com a Casa dos Artistas, que estava fazendo muito sucesso. E aí o Manuel Carlos falou, vocês querem um hit? Eu vos trarei um hit. E aí ele fez uma série baseada no livro homônimo do Mário Donato, que foi um livro que causou muita polêmica nos anos 40, por todo o seu conteúdo sexual. E ele, muito safado. Ele atualizou isso para os anos 2000, com basicamente todas as polêmicas possíveis. Tanto que eu acho que era por isso mesmo que a Globo tinha medo de colocar isso no Globoplay. A série vem com um aviso, daqueles iguais os avisos que entram no Viva, de tipo, essa série retrata o seu tempo, pipipopó. But, revendo, eu achei a série ainda mais maravilhosa. Eu fiquei assim... Jura? É o momento mais Nelson Rodrigues do Manuel Carlos. Do Maneco. É o momento que ele mais desconstrói e revira. É muito diferente das outras coisas dele. Porque as outras coisas dele são muito mais leves, que são as coisas de novela. Tem que ter um tom mais leve pros horários que ele tá tratando. Aqui é uma obra fechada de 16 capítulos, em que basicamente todos os personagens são odiosos, eles fazem coisas extremamente horrendas. E é muito sobre essa decadência moral dessas pessoas que vendem virtude. É tipo assim, 100% Nelson Rodrigues das ideias. Assim. Um casamento, uma família
família que tá se desmoronando, um homem que é seduzido por uma ninfeta, uma cidade que fica uma apontando a vida do outro, mas todo mundo tem seu telhado de vidro, é a mulher que é racista, mas depois quer transar com um homem negro, o velho que fica sendo homofóbico, é um monte de coisas assim que são tipo assim, personagens que você com certeza já encontrou na sua vida e que você queria dar um murro nesses personagens. Sim. Enfim, é absurdamente refinado, assim, eu acho que é uma das coisas mais chiques que o Manuel Carlos já fez pra Globo. A direção do Ricardo Washington é incrível, todo o elenco é maravilhoso, você pensa... a Vera Holtz tá incrível, a Carolina Casting tá ótima, tem umas participações assim muito boas, o elenco jovem, a Mel Lisboa e o Leonardo Midiorin Lacra. é tipo assustador, Ai, porque tipo assim, crush, eles são muito né? jovens. Eles são muito jovens e você fica assim, caralho, eles entregam tipo assim atuações da carreira. As cenas que a Mel Lisboa fica seduzindo o Leonardo Midiorin, ele fica tipo se tremendo que nem adolescente, tipo brabo. assim, arte. E a trilha sonora ainda é um absurdo, porque o Manuel Carlos escolheu a dedo as coisas que ele queria. Então a trilha tem várias coisas que são tipo universo de música francesa pra trazer um tom ali. Então a gente tem a Maísa cantando Nemekitepa na abertura, que virou Sim. Ai, clássico. chique. E tem várias outras versões de Nemekitepa que aparecem durante a série, inclusive a versão do Jacques Brel. E tem tem músicas do Charles Aznavour, Georges Humet, tem várias coisas além de muita música clássica. Então tem Beethoven, tem usos assim do Villa-Lobos que são assim chiquerésimos. E eu adoro que pra dar o contraponto, por exemplo, com algumas coisas que são modernas, tem momentos que toca tipo assim música eletrônica, então fica tocando tipo drum and bass, assim. Ai, assalto no Oscar Freire, drum and bass, tchá, 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 tchá. A puta apareceu no meio da família, drum and bass, tchá, 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 tchá. Enfim, é tipo assim, eu estou muito encantado. É realmente uma série que, se as pessoas forem assistir com esse olhar de hoje, pode ficar uma coisa anacrônica, porque as pessoas vão esperar uma lição de moral, elas vão esperar que a cena mostre, isto é racismo, e tipo, não é assim que a série funciona. Ela é basicamente, são personagens odiosos, e você precisa estar atento de que eles estão cometendo crimes, e que você pessoa, público, tem que lidar com isso. Faça o seu próprio julgamento moral. Ele está só nos mostrando que eles são odiosos. Não vai ser uma aula de ética chegando ao final e dizendo o que aprendemos na aula de hoje. Você vai terminar o capítulo e você vai estar assim um pouco horrorizado. Não pensando, aparece o oh He-Man my no God. final pra falar lição de moral? Não aparece. Nem Não. o monstrinho nem o leãozinho do Proerd. Nada aparece. Enfim, eu estou muito encantado. Adorei a presença de Anitta. Mel Lisboa, maravilhosa. Manuel Carlos, sempre meu avô. Enfim, é isso. Estou revendo. Quem quiser rever também, estamos sempre comentando na web. Boa. Vai lá, Kleber. Dica rápida aqui, eu finalmente assisti um filme que estava na minha lista há bastante tempo. Em português ele se chama O Silêncio do Lago, de 1988, mas o título original é Spurlos. Ele é um trabalho do diretor holandês George Sluizer, e a sinopse, minha amiga Isadora: Rex e Saskia, um jovem casal, estão de férias. Durante a viagem, eles param em um posto de gasolina onde Saskia desaparece. Após 3 anos e nenhum vestígio dela, Rex começa a receber cartas do sequestrador. Ele é um filme bem legal, é o filme que o Kubrick considerava como o filme mais aterrorizante que ele já tinha visto. Nossa. Ele trata da temática do desaparecimento e da obsessão de um jeito, assim, muito sufocante. Quem assiste os filmes do Michel Haneke, por exemplo, vai gostar bastante desse. Eu achei um filme... Ele é muito curto, direto, assim. O final é bem bad vibe. O filme tem toda uma atmosfera que vai meio que te sufocando aos poucos. Atuações excelentes. Muito cuidado quem for assistir, porque ele ganhou uma versão estadunidense, porque ele é um filme falado em francês e holandês, mas dizem que a versão estadunidense, assim, ela faz meio que um final meio simplificado para as pessoas não se frustrarem. Bem burrados, assim. Quem gostou do filme Speak No Evil também, eu acho que vai gostar bastante desse. É um filme desses que vão te deixar meio que na merda, assim. Onde eu assisti, legal. eu tentei assistir por meios lícitos, não teve como, então encontrei por aí. Estamos obsessivas, né? Você falou disso, a presença de Anitta também é sobre obsessão. E é curioso porque esse filme eu nunca tinha ouvido falar, amigo. E essa semana apareceu uma gay que tinha colocado que era tipo o filme favorito dela no Letterboxd. Eu fui pesquisar e tinha salvado pra assistir também. Estamos conectados. É muito bom. E obsessivas. Vai lá, Isadora Almeida.
Vamos lá, gente. Mais um episódio dessa bobeira que é o Desastre Total, que tá na Netflix. Dessa vez, o nome do episódio é Mães Detetives. Vamos lá para a sinopse, atenção, porque é somente isso. Este documentário surpreendente investiga um reality do início dos anos 2000 sobre mães detetives e o escândalo de drogas que acabou com a série e suas protagonistas. Nossa, parece perfeito. Então, eu não quero dar... É porque, assim, essa sinopse já meio que... Eu não quero falar mais, sabe assim? Mas é uma boa... Ai... Olha, norte-americano, quando quer fazer reality show, quando envolve, olha, mães, quando envolve homens loucos, invejosos e drogas, tudo pode acontecer. É só isso que eu posso dizer. Mas TV norte-americanos dos anos 2000 não tinha regras, né? Então... E você, Nick Silva, o que você traz essa semana? Kleber, você tinha falado de filme pra terminar e ficar na merda. Eu quero trazer um desse também, que é o Apocalipse nos Trópicos. O novo documentário da Petra Costa. Basicamente, ele trata a ascensão da extrema-direita junto com esse cristianismo evangélico, freestyle, bizarro. Ele tem como foco o Silas Malafaia, entre outros personagens ali. Mas acho que o Silas é usado como ferramenta ali para mostrar essa ascensão dessa extrema-direita junto com esse teor cristão muito esquisito, assim. Eu acho que é isso, hein? Acho que por pegar um personagem em si e não tratar a cristandade todo como uma coisa só, assim, tipo, trata de um líder e não dos seguidores, eu acho que faz sentido, assim. Já vi algumas reclamações sobre como ele não fala de outras coisas, mas acho que no que ele se propõe ele consegue ir bem, assim. E é isso, você termina na merda porque você fala, tipo, beleza, a gente venceu por agora, mas e depois? O que vai rolar, né? Mas enfim, é um filme bem interessante, assim. Tem 1h10 de filme, é bem, bem bom. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, ranqueando Beatles do pior para o melhor disco, polêmico aqui. Esse ainda é o comentário, hein? Deu bastante. Comentário do Diego Alves, ele falou: amei o novo quadro, deixo aqui minha sugestão pro próximo. E já vou dizer que vai ser esse mesmo, Michael Jackson. Eu achei excelente a sugestão. O Atanabe Matheus comentou no Instagram: a melhor parte de ser madrinho é que, além de participar da votação, já estamos votando na próxima. Muita discussão entre os madrinhos sobre qual o melhor, entre All the Right Reasons ou Silver Side Up do Nickelback. Eu amo. Comentário do Henrique Almeida, ele falou: sugestão para o próximo desse quadro com um artista que já faleceu, Kanye West. Marques.f comentou: Isadora me representando na hora que é revelada a posição do Magical Mystery Tour. Ai, sério, gente. Várias pessoas comentando aqui sobre a reação da Isadora. O Leonardo Valvassori falou: minha reação no Magical Mystery Tour foi a mesma aqui. Aí a Camila Amaral falou: kkkk. Por Deus, a Isa surtando. Eu amei demais. Deixa eu ver quem mais comentou aqui. Vocês gostam do caos, né? Vocês gostam de mexer na ferida, no que pega, né? No calo das pessoas. Agora temos duas coisas que aumentam a audiência. Você pistola e o Renan chorando. Deixa eu ler o comentário. O Mal GF, que é o Marco Antônio Gomes, comentou: a personalidade da Isadora no podcast pode ser dividida em antes do EP 362 e depois do EP 362. Eu entendo perfeitamente a revolta dela e digo mais, a posição do White Album é um surto. Eu fiquei revoltado, que ódio. Comentário aqui do Felipe Monteiro Lago, ele falou: meu preferido ganhou, falando aí do Revolver. Esse episódio de Mad Men que o Renan comentou mudou vidas. A minha. O BW Reed 66 falou: bom ranking, pessoal. Revolver é o disco único deles que não tem até uma música ruim. Rubber Soul tem Run For Your Life, Sgt. Pepper tem Good Morning e Abbey Road tem Maxwell's Silver Hammer, talvez a pior canção na carreira do Paul, mas Revolver é perfeito de Taxman até Tomorrow Never Knows. E por último, aqui no comentário do Spotify, mais um pedido da Mariana Abraão, nossa apoiadora. Ela falou: faz do Prince. Vamos ver se rola, porque é muito disco ruim. E aí tem que ouvir toda essa maldição. Então, será? Assim, vamos ver se rola. Talvez role Prince num outro formato, Mariana. A gente tá preparando um especial aí.
A Thaís comentou assim, ó. A Isadora Brava chega a ser até fofo. Vocês me tiraram risadas logo cedo, coraçãozinho rosa. Diva. Tem comentário aqui do meu irmão, no caso, que ele me mandou. Você é totalitária no podcast dos Beatles, excelente. Eu sabia que iam votar no Magical Mystery Tour lá embaixo e eu sabia que você ia ficar puta. É um dos meus favoritos também. Segundo ou terceiro lugar mesmo, mas ninguém entende, ele é excelente do início ao fim. É aí que a democracia desmorona, quando o voto decide aspectos técnicos. Entendeu, gente? Entendeu? Desculpa. O Rodrigo Berg comentou aqui no Instagram, pra fechar: eu amei demais essa personalidade putaça da nossa Yoko Ono de Sorocaba. Eu sou o @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Insta, AlmeidaDora _ no X. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes. Toda sexta-feira tem minha newsletter no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes. Você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita. Curta, compartilhe, comenta, que a gente adora ler os comentários de vocês. E se puder, se você quer ser uma pessoa melhor, ter uma vida melhor, mais iluminada, mais feliz, seja um de nossos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, ouve programas com antecedência e sem anúncios e participa aqui das nossas gravações ao vivo, como Leonel Moura, Miriam Marinho, Jefferson Kozenieski, Pietro Rodrigues, Danilo Ferreira, Vivian Andreozzi, Luiz Ricardo Melo, Fabrício Neri, Rodrigo Berg, André Matos e Tuane Malman. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.